Gravando, pronto. Então, como eu falei para vocês, essa palestra foi desenvolvida com base numa frase que eu recebi num grupo de trabalho no início da pandemia, acho que foi no final de março que eu recebi essa frase, que me deu uma impactada e tem sido motivo de estudo e pesquisa, inclusive no doutorado da COPEAD. Eu não faço doutorado, mas eu conheço várias pessoas que estão envolvidas nesse projeto e que têm aproveitado essa frase para poder trabalhar muito no campo empresarial, que significa o seguinte: a Terra adoeceu porque a sua humanidade está baixa. Né? Parou, para tudo. Então a gente levou aquele susto, como a Rosa falou semana passada aqui. A gente estava no final, né, do ano, início desse ano, vendo nos noticiários aquela pandemia toda, aquela epidemia, aquela doença acontecendo na China, mas pô, tá lá na China, tá bem longe da gente. Imagina se vai chegar aqui, país tropical, pelo amor de Deus. Enfim, chegou, né? Passou pela Europa, chegou nos Estados Unidos, foi aquele bombardeio todo e chegou no Brasil. E aí deu aquele pânico. Eu lembro que foi até numa sexta-feira 13 de março, quando eu recebi a notícia. Eu estava saindo de um treinamento de liderança lá da Fiocruz, e na própria Fiocruz. E eu recebi a notícia bombástica que naquele momento foi determinado pela OMS, um dia antes, né, em reunião com instituições, né, da saúde do mundo inteiro, que naquele momento realmente foi detectado, né, foi decretado a quarentena no mundo inteiro por conta da pandemia. E aí, gente, todo mundo ficou assustado. Né? Assim, eu não conheço alguém que não tenha se assustado, se não foi de imediato, foi logo depois. Então, deu aquele, para tudo? Como assim para tudo? Então, algumas pessoas pararam, outras pessoas saíram correndo para aquela procura louca, né, por álcool em gel, por máscara, para tentar estocar a comida, aquelas filas. Eu fui uma das pessoas que ficou na fila direto na madrugada de sexta para sábado, dia 14 de março. Estava eu na fila da farmácia para conseguir o álcool gel. Enfim, gente, foi aquela coisa que vocês já sabem como é que é, né? E que isso já tem pelo menos uns 100 dias e estamos nós aqui nessa quarentena. Então, é sobre isso que a gente vai conversar e qual o propósito disso tudo, qual é o destrinchar disso tudo. Então, por conta disso, gente, eu trouxe aqui algumas coisas, né, que eu quero compartilhar com vocês e abrir para o debate, mas a princípio eu quero ler para vocês uma carta. É uma carta que eu não sei se alguém recebeu em forma de vídeo, que vem lá da Itália, tá? Quando a Itália estava naquele processo todo, muitas mortes, né, aquela quarentena, todo mundo gritando Força Itália, né, aquele gesto de solidariedade com esse país. E uma pessoa, uma italiana, gravou esse vídeo que significa Carta do Covid-19 para a Humanidade. Tá? Tem a legenda em português no YouTube, é lindíssima, vale a pena vocês depois darem uma olhar, né? Ver realmente esse vídeo, mas eu quero compartilhar com vocês o que está escrito nessa carta. Então, Carta do Covid-19 para a Humanidade. Pare. Simplesmente pare. Stop. Não se mova. Isto não é um pedido, é uma ordem. Eu estou aqui para ajudar você. Essa montanha russa, supersônica, está descarrilhando. Chega de aviões, trens, escolas, centros comerciais ou encontros. Nós queremos o frenético porto de ilusões. Nós quebramos o frenético porto de ilusões e obrigações, que nos impedia de erguer os olhos para o céu, olhar as estrelas, ouvir o mar, ser embalado pelo canto dos pássaros, deitar nos campos, colher uma maçã do pé, acariciar um animal na fazenda, respirar o ar na montanha e ter bom senso. Nós tivemos que rescindir. Vocês não podem brincar de ser Deus. Tá linda ali. A nossa obrigação é recíproca, como sempre foi. Ainda que vocês tenham se esquecido. Nós estamos interrompendo essa transmissão, essa infinita transmissão catastrófica de separação e destruição, para levar a vocês esta notícia.
Nós não estamos bem. Nenhum de nós está. Estamos sofrendo. No ano passado, a tempestade de fogo, a qual queimou os pulmões da terra, não os fizeram parar. Nem o fato das geleiras estarem derretendo, nem ver a sua cidade que vem se deteriorando. Na certeza de saber que vocês são os únicos responsáveis pela sexta extinção em massa, pare. Vocês não me ouviram. É difícil escutar, visto que estão tão ocupados, lutando para subir cada vez mais alto e atingir o topo do capitalismo por puro egocentrismo. Os recursos estão se esgotando. A estrutura está cedendo com o peso da ganância e egoísmo de todos nós. Eu irei te ajudar. Vou enviar uma tempestade de fogo para os seus corpos. Vou alagar os seus pulmões e os isolarei como os ursos polares que estão isolados nos icebergs que boiam no meio do oceano. Vocês me escutam agora? Nós não estamos bem. Eu não sou um inimigo, sou apenas um mensageiro. Sou um aliado. Eu sou a força que irá estabelecer o equilíbrio. Agora vocês precisam me ouvir. Eu estou implorando para vocês pararem. Parem. Por favor, escutem. Agora olhe para o céu. Como está? Não há mais aviões. Quão doentes vocês precisam ficar para conseguir entender a importância do oxigênio que você respira? Olhe para o oceano. Como ele está? Olhe para os rios. Como ele está? Olhe para a terra. Como ela está? Olhe para o espelho. Como você está? Não é possível estar saudável em um ecossistema doente como o nosso. Pare. Muitos estão com medo agora. Não amaldiçoe o seu medo. Não se deixe dominar. Me permita falar. Escute o que a sua consciência tem a dizer. Aprenda a sorrir com os olhos. Eu irei ajudá-los. Mas vocês precisam me ouvir. A terra adoeceu porque a sua humanidade estava baixa. Isso me lembra, gente, uma questão muito importante que a gente vem falando muito na área do desenvolvimento humano. Quem trabalha com desenvolvimento humano aqui, acredito que todos, acho que a Rô não sei, mas está nesse processo todo, que é sobre o aprendizado que a gente adquire, que a gente tem, que a gente dá as boas-vindas, que a gente acolhe diante de qualquer circunstância, seja ela positiva e seja ela não tão positiva assim. Qual o aprendizado que a gente vem tendo? Quando a gente entra naquela zona, naquele eixo de muito desafio e não temos tanta habilidade para lidar com esses desafios, automaticamente a gente entra na zona do pânico. Isso faz com que a gente saia ou então se perca do nosso sentido de vida. Isso nos fragiliza e pode até mesmo nos adoecer. Agora, se a gente tem muita habilidade, mas não tem desafios, a gente pode entrar na zona de tédio. E precisamos buscar desafios, talvez, para fazer sentido todas as nossas habilidades e, de repente, em resolver algum problema, ou ajudar alguém, ou nos ajudar. O que podemos fazer? É o porquê e para que eu estou aqui. O que faz sentido? Então, talvez essa situação, não sei, possibilidades, como diz a querida Cornélia, honrando aqui a mestra da constelação sistêmica,
possibilidades. Talvez tudo isso que esteja acontecendo, por mais triste que seja, por mais desafiador, seja como for, talvez traga em si, consigo, um grande aprendizado, uma grande lição. A gente está vivendo um momento histórico da eternidade. Não estamos mais como estávamos há poucos meses atrás, mas também ainda não estamos como devemos estar para um novo normal, ou uma nova vida, um novo mundo que se abre para a gente. Estamos bem no caminho, no meio dessa travessia. E o que a gente está aprendendo e fazendo com tudo isso? E aí isso me leva à jornada do herói. Vocês conhecem aquela metáfora da jornada do herói? A jornada do herói foi escrita, né, no livro do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Né? E ele fala sobre 3 caminhos que a vida pode nos permitir, nos traz. Né? Então, que caminhos são esses? Primeiro ele fala da aldeia. A aldeia é o que os outros pensam de mim. A gente fica preocupado com o que os outros vão pensar da gente. A gente se comporta de acordo com aquilo que agrada o sistema, o que está fora. O que a sociedade diz que é certo, o que os pais esperam de nós. Então, a gente se adapta ao outro, aos significados do outro. Então, a aldeia representa a vida que foi traçada para nós, por nossa sociedade e cultura. Nascemos, vamos à escola, nos formamos, conseguimos o emprego, casamos, temos filhos, trabalhamos até nos aposentar, compramos um relógio de ouro e, finalmente, a gente morre. Este caminho oferece um monte de segurança e proteção. E não perturba a norma ou balança o barco demasiadamente. Fazemos aquilo que é esperado de nós. Esse é o caminho essencialmente do ego. Aquele ego que vive à base do controle, que tem necessidade de sobrevivência, a necessidade de sobrevivência emocional. Então precisa estar sempre buscando aprovação fora para se sentir realmente vivo, tá? Para se sentir bem. É quando a gente busca a felicidade fora, aquela felicidade momentânea, né? Vai suprindo realmente pequenos vazios nossos, mas desde que a gente esteja ali bonitinho, corretinho, para poder mostrar para a sociedade que a gente é um bom menino ou uma boa menina. Muita gente gosta disso. Muita gente está feliz assim, e tudo bem quanto a isso, problema nenhum. Mas muita gente não. Algumas pessoas, não vou ter muita gente. Algumas pessoas não. Mas vivem daquela aparência. Tá? E elas têm uma, como o Joseph Campbell diz aqui, ela diz que essa pessoa tem uma vida de desespero silencioso. E aí isso pode acontecer dela entrar num segundo caminho, que é o caminho do deserto. O deserto se perde do mundo das fugas, ele se perde do mundo das fugas, ele procura fugir desse mundo, né? E vai buscar, de repente, no sexo, drogas e rock and roll, a solução do seu vazio existencial. Aquela que a pessoa entra meio que no negacionismo, aquela coisa do rebelde, né? Estão aqui e ficam perdidinhos aqui, não sabem nem para onde ir. E às vezes podem até se revoltar. Representa o caminho do rebelde, do fora da lei, do negacionismo. É uma vida à margem da sociedade, da família, etc. Ele vai para um outro extremo. Ou, de repente, ele vai no ataque ou tem aquela agenda oculta onde faz isso de forma silenciosa. Tá? É uma tentativa de florescer através da rejeição e da fuga da aldeia. Embora seja uma tentativa de encontrar um contexto para prosperar, geralmente produz o efeito oposto. Ela pode acabar em algo parecido com vício em álcool, em drogas, em sexo, talvez algum tipo de atividade criminosa, ou talvez apenas um tipo de vida de isolamento e abandono, podendo até mesmo chegar à depressão. E existe um terceiro caminho. O terceiro caminho é a jornada. O caminho da jornada não é fácil. É um sim ao convite e é um chamado, o de ouvir o coração. É o caminho da transformação. Na jornada, o ser transcende o ego vaidoso e transmuta para a força do ego, ou seja,
O seu empoderamento está relacionado ao chamado do propósito da sua alma. O chamado para a jornada vem pela dor ou pelo prazer. Então, qual é a minha dádiva? Qual é a minha vocação? A minha singularidade? Qual o meu propósito quando a gente diz sim a esse chamado, a esse convite, que muitas vezes pode vir através de uma grande dor? É, portanto, o chamado para encontrar o nosso próprio caminho e descobrir algo novo. Este é o caminho de todos os grandes líderes, dos empreendedores e pioneiros, através dos desafios e descobertas ao longo do caminho. Adquirimos coragem, discernimento, sabedoria e maior consciência de nós mesmos e do mundo. Ele nos leva a uma transformação. Então, quando voltamos para a aldeia, somos capazes de fazer a nossa própria contribuição. Aquela contribuição única, de colaborar com os outros, para que se tornem também reconhecidos e para que a gente se torne reconhecido e amado por eles. Respeitados, talvez. A jornada nem sempre é uma jornada externa. Às vezes, viajamos internamente, mesmo que continuemos dentro do contexto físico da aldeia. Como resultado do nosso crescimento, nós trazemos novas ideias e nova vida para a aldeia, tornando possível mais prosperidade para o contexto. Podemos até achar possível levar a cura e a transformação para o caminho do deserto. Nas palavras do fundador da Apple, Steve Jobs disse: seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de alguém. Não caia em armadilha do dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir o seu coração e a sua intuição, pois são estes, de alguma maneira, já sabem em quem você realmente quer se tornar. Então, vem a pergunta para vocês agora. Qual tem sido o seu aprendizado neste primeiro semestre de 2020? Como você tem contribuído para melhorar a humanidade, a imunidade do planeta? Em quem você está se tornando? Qual é a história que você está escrevendo nesse capítulo inédito da eternidade? Em quem você deseja se tornar após este período de casulo da quarentena, como forma de chamado para encontrar as suas próprias verdades? E do que você toma consciência agora? Quem quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade, o momento é nosso, de diálogo e contribuição. Pode ser uma de cada vez, tá? Eu quero que você mande as perguntas depois, porque realmente eu acredito que não só para a gente refletir, né, mas a oportunidade de compartilhar com outras pessoas para trazer para a consciência, para a gente refletir junto, né? E eu tenho pensado muito no lado positivo, né? As pessoas, eu tenho visto até dentro das empresas, né, as pessoas num momento de desconto muito grande, né? E aí eu estou tendo a oportunidade de conversar aqui em casa e com amigos e levar isso para o trabalho, levar, viver mesmo a neurosemântica e pensar, né, o que eu ganhei, não só o que eu perdi, né? Eu não posso mais beijar, abraçar, tomar café junto, mas semana passada a gente estava junto, Rica, a Grise, né? Poxa, que bom, a gente está se vendo, a gente está se falando, né? As pessoas estão buscando outras alternativas, a gente está descobrindo muitas coisas e eu vejo ao mesmo lado que o brasileiro, né? Eu vou falar do nosso povo, a gente tem uma esperança muito grande,
tem não vou dizer todo mundo, mas um grupo considerável de pessoas que a gente sabe que tem uma condição mais difícil, né? Mas às vezes até as pessoas que têm uma condição melhor, só olhando o lado ruim. Ah, eu perdi isso, agora eu não faço mais isso, eu não, num desconto eterno, né? E, nossa, o que que eu ganhei? E eu tenho feito esse exercício, né? Todo dia, né? O que que eu ganhei hoje? O que que eu fiz hoje? O que que eu fiz essa semana de diferente, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, sextou. Não, só vai sextar 9 horas da noite quando acaba a última aula ou a última coisa que a gente tem que fazer, né? Mas Dani, assim, o que que a gente aprendeu essa semana, né? O que aconteceu de bom essa semana? Fala, Rosa. Viviane, eu diria que agora segundou, terçou, quartou, quintou, sextou, sabadou, domingou. Duvidou. Tudo tá, quase só. Todo dia é um novo dia, não é? Todo certeza. dia a gente tem um aprendizado, todo dia a gente descobre uma coisa nova, descobre uma forma de desfrutar esse momento de uma forma nova. Quem está com essa cabeça, né? E quem não está, está tendo uma ótima oportunidade de fazer esse shift, né? De fazer essa mudança. Agora, isso não quer dizer que em alguns momentos a gente também não seja perpassado Sim. né? Pela inconstância, pela insegurança, né? É humano. Eu falei com uma amiga minha, eu falei, ó, a gente tem um momento que a gente fica triste, que a gente ou perdeu um amigo, ou alguém ficou doente, a gente ficou mal, né? Mas assim, é não embarcar e ficar ali. Né? E eu tenho uma amiga que ela tem uma fala assim, eu pergunto, oi, e aí, como é que vai? Tá tudo bem? Eu lá, né? Lá em cima, energia lá em cima, tá tudo bem, o que tem de novo? A gente sabe que não mudou muita coisa, né? Mas a gente quer trazer uma energia, né? Aí ela manda mensagem para mim, tudo na mesma, sem chance de mudanças. Então a pessoa já se coloca numa condição onde dali ela não vai sair, né? E aí eu brincando com meu filho, eu falei, ó, mandei mensagem para fulana. Aí ele, já sei o que é que ela respondeu, mãe. Sem chance de mudança. Eu falei, exatamente. Eu tive também uma experiência, na verdade, uma experiência para ver a dificuldade desse novo diferente acontecer e trazer realmente para o contexto, para a realidade. Eu fui contemplada, né? Fui contemplada no BNI como em terceiro lugar entre 7.800 empresários e empresárias. Eu fiquei em terceiro lugar no Brasil. Parabéns, Alda. Parabéns, Alda. Muito pouca coisa. Você tem terceiro lugar. Minha amiga. É nossa amiga. Nossa. Tira foto rápido desse chat. Pertinho. Foi muito interessante, assim, porque a convenção foi o dia 6, né? No sábado foi toda aquela festa, tudo na plataforma Zoom e não sei o que, YouTube, aquela multidão e aquela festa, aquela homenagem toda, né? Eu ficar em terceiro lugar aí, foi, assim, realmente um reconhecimento muito importante. E aí eles falaram que eles iam mandar, né, o certificado. Vocês acreditam que a Alda ficou esperando o certificado pelo correio? Quando eu recebi por e-mail, foi assim, é assim! Bem-vinda, Alda! Meu Deus, é diferente mesmo. Eu fiquei esperando! É o mundo dos sonhos, mas é diferente, meu Deus! É tudo digital agora, né? Mas, nossa, como isso, assim, mexeu comigo, com a minha estrutura. Eu não estou acostumada com isso. Eu não estou acostumada, então, realmente é um novo diferente que a gente precisa se adaptar, se reinventar.
ver a situação nesse novo diferente. Mas, gente, olha, depois eu ria de mim mesmo, né? Falei, meu Deus, mas claro que ia ser por e-mail. Podia chegar alguma coisa sólida pelo correio também, né? Alguma coisa palpável. Pois é, pelo menos para eu pegar, não só ver. Ai, amiga, é isso, gente. 2020 vai ficar para a história, ele tinha inesquecível. Agora, isso que você falou agora, eu acho fantástico. Tanto a Alda quanto a Juliana, né? 2020 vai ficar marcado como um ano especial. Gente, é 2020. Né? E a gente fica vendo, assim, às vezes as pessoas muito focadas, como a Liliane falou, né? Nossa, mas a gente não pode mais abraçar, não pode mais beijar. Gente, é um período. Vai passar. Vai passar, exatamente. Vai passar. Né? Eu sinto muito pelas pessoas, e tem muita gente nessa situação, que efetivamente está sozinha dentro de casa há 100 dias. Que continuam comprando pelo telefone, continuam comprando pela internet. Eu me consterno com essas pessoas. Eu dei sorte de estar em casa com meu filho e a namorada. Né? Então, e a gente abraça. Se pegar um, vai pegar o outro mesmo, entendeu? Eu tiro a barreira. Eu prefiro, é uma escolha minha. Eu tiro a barreira. Sim. Se tiver na hora de eu pegar, eu vou pegar. Tudo bem. Mas assim, a gente faz tudo dentro do protocolo, mas a gente de vez em quando abraça, beija. Dentro de casa, a gente convive dentro de casa. A gente está careca de saber, né? Quem é dentista, então, sabe disso, né? Que a gente compartilha as bactérias. Não vai compartilhar os vírus? Vai compartilhar os vírus, se tiver que ser. Né? Ai, gente, eu já vou ter que sair, ó. Hã? Eu tô na semana comemorativa do meu aniversário, isso é muito importante. Nosso aniversário. Nossa, porque toca aqui, eu faço Eu e o seu, né, Eliane? Só que pra gente é uma semana, ganhei um jantar hoje, vou lá desfrutar disso também. Olha que chique. Uma palhinha aqui de uma coisa que tem muito a ver com o que a Rosa está falando. Eu vejo que após a doença do corpo, né, que infelizmente foi inevitável para muita gente, a doença emocional, ela veio com muita força. E isso que Rosa está falando, a gente abraça. Aqui, que eu sou agarrada, todo mundo se agarra, abraça, beija. Claro. Gente, Não, mas com criança. Imagina, como não? Né, 2 filhos. E a gente preso em casa. As crianças ficaram 3 meses sem sair, nem descer no prédio. Nossa. Se tiver suporte emocional, o que vai acontecer com essa família? Né? E que faz eles sentido. vão levar desse momento? Então, as coisas que nós fizemos aqui foi fazer alguns acordos muito bem firmados. Acordo de gentileza. Então, super gentileza. Quando acontecia alguma grosseria, opa, acordo de super gentileza. Aí tá. Então, todo mundo entrou em estado de Excelente enquadramento. consciência emocional, sabe? Assim, de consciência. O vizinho que tem 9 anos, se ele dava uma resposta torta, Davi, super gentileza. Tá, mãe, tá, calma, vou me acalmar. E foi muito legal esse treino. Então, um acordo de contribuição, um ajudando o outro sempre, porque a gente realmente buscou as pedras preciosas desse momento. Isso aí. Eu uso muito um jargão, eu falo que todo deserto tem flores, você precisa estar muito atento para perceber as flores do deserto. Então, o tempo todo, vamos colher as flores. E vocês sabem, o mais velho, especialmente, que ama ficar em casa, né? Várias vezes ele disse, quando acabar, mãe, a gente vai ter que ficar saindo de novo? Estava eu aqui, mas porque eu penso que isso é porque nós conseguimos fazer um ambiente agradável. Que eles fizeram questão de sair. E tudo bem não sair, né? Para eles, tudo bem. E aí vai de nós adultos estarmos conscientes e puxando isso deles, né? Essa tranquilidade, essa calma. Houve alguns momentos que nós também ficamos com medo, e isso transpareceu, então eles ficaram super preocupados também junto. Mas é assim, foi a onda forte, né? Do maremoto. Isso aí. Juntos.
Quando um sente, todo mundo sente, mas quando acalma, todo mundo acalma. Todo mundo acalma. Foi pra gente, a quarentena, se não houvesse o luto e as perdas, ela foi uma experiência, tem Exato. ser muito rica. É. Infelizmente, muitos perderam e a dor do outro reverbera, é óbvio, né? Mas se não fosse isso, a reclusão, a caverna foi maravilhosa pra gente. Eu super amei, já nem sei se eu quero voltar para o presencial, eu tô adorando. E foi a Juliana que me inaugurou. Foi eu e a Juliana, a gente fez uma inauguração dos treinamentos online na nossa vida, com tudo no Poju. E foi maravilhoso. Gente, um beijo gigante. Beijo, Li. No elevador ali, todo mascarado. Vou botar minha máscara. Beijo. Tá indo. Mensagem para vocês. Boa Gratidão. noite, amada. É o contrário, mas é gratidão, né? Porque o espelho aqui é o contrário, mas é gratidão. Tá. Beijo, Lili. Com Deus. Beijo. Tchau, querida. Ei, Grace, que saudade. Saudade! Grace, agora que eu vi. Oi, gente, tudo bem? Vídeo da Grace que Uma vai saudade. mas eu não vou falar mais sobre isso. Mas eu tenho um vídeo. Beijão, Grace. Beijão, gente. Muito bom estar com vocês depois de tanto tempo. Bom ver vocês. Bom mesmo. Pelo menos aqui, né, gente? Então, gente, continuando aqui, eu queria compartilhar com vocês os ciclos universais da mudança que o Diltz apresenta no curso dele de riqueza, de prosperidade. Então, ele fala que para a gente poder prosperar, a gente passa por um ciclo, é um ciclo quântico, faz parte de uma teoria quântica aqui, e são universais porque fazem parte realmente da mudança, né? Então, como a gente já sabe aqui, é um dos pressupostos da PNL, e a gente sabe muito bem, que a única coisa permanente no universo é a mudança. Então, é saber dar as boas-vindas para a mudança quando ela vem, da forma como vem. Então, ele fala que primeiro tem a fase da criação. Tudo começa com a criação. Então, essa fase diz respeito a novos começos. Tudo na vida tem um ponto de início. Aí, invariavelmente, este ponto começa com uma ideia. Você tem uma ideia. Alguns exemplos: começar um negócio, ter um filho, fazer um investimento, uma poupança, idealizar uma pintura na casa, construir a sua primeira casa, comprar um carro novo, preparar um canteiro para a horta. Até o Big Bang também faz parte, né? O início do universo como nós conhecemos. E aí vem para o segundo momento, que é a segunda fase, que é o momento de crescimento. Começou, agora cresce. Então, quando um sistema de vida começa a crescer e a se desenvolver, começa também a se auto-organizar. O significado disso é que a ideia original começa a tomar forma por si mesma. Novos padrões de comportamento começam a se desenvolver e o sistema por si só se auto-organiza em volta da própria criação original. É muito natural, é orgânico isso. Por exemplo, o investimento que você fez comprando mercadorias começa a se valorizar. Que são as ações, né? As mudas que você plantou começam a brotar. O novo negócio começa a dar lucro. O seu filho pronuncia as primeiras sílabas e a dar seus primeiros passos. Tudo isso é o sinal do crescimento, é normal. Se cresce, vem agora a terceira fase, que é a fase do quê? Da complexidade para a maturidade. Aí vem a maturidade. À medida que um sistema começa a tomar forma pelo crescimento contínuo em direção à maturidade, o processo de maturação o leva a alcançar seu estado final. Então, o sistema funciona melhor quando alcançou o seu estado de conclusão. Exemplo de maturidade de um sistema é quando os seus negócios vão de vento em polpa, quando um atleta atinge sua meta, quando as árvores que você plantou dão bons frutos, quando o seu casamento vai maravilhosamente bem, quando você se sente bem com você mesmo e também em relação a tudo na sua vida, vem o quê? Vem uma turbulência. Uma turbulência. Toma! Vem agora a quarta fase, a turbulência, olha aí.
Então, quando o processo de crescimento se torna complexo demais e alguns problemas começam a aparecer, vem a turbulência. A turbulência é considerada como sendo um feedback do próprio sistema, cujo estado de coisas não pode mais ser sustentado. Alguma coisa precisa ser feita para que este estado de coisas retorne ao nível de criatividade e crescimento. Se isso não acontece, o caos não aparece. Por exemplo, você contrata uma pessoa para trabalhar com você e essa pessoa não funciona bem. Você começar a perceber alguns problemas em seu casamento que estão afetando sua saúde e bem-estar. As folhas da árvore que você plantou começam a mudar de cores. O seu carro começa a apresentar pequenos barulhos estranhos. E aí, gente, que nem na jornada do herói, ou a gente entra lá no processo do deserto lá e fica lá batendo com a cabeça na parede, ou a gente pode aproveitar esses limões para transformar numa deliciosa limonada, né? Então, da turbulência vem o quê? O caos. O sistema começa a cair e o caos se instala. Por exemplo, as folhas das árvores ficam amarelas e secam. Atos de empregados desequilibram os negócios e começam a ameaçar o próprio empreendimento. O estoque de mercadorias começa a perder seu valor. O casamento dá sinais de deterioração. E você fica doente. Pode ficar doente. E do caos vem uma próxima fase, que é a fase da renúncia. Tá caótico, o que a gente precisa fazer? Abrir mão de algumas coisas. Se desapegar. Desapego é LX. Então, há vezes em que a vida fica tão complicada quando o caos se instala que alguma coisa precisa ser abandonada. Na natureza, temos exemplos onde a cobra larga sua pele e segue em frente. As folhas caem e a árvore continua existindo. Mesmo no caso da substituição de algumas peças em seu carro, onde você renuncia às peças antigas, inúteis, defeituosas e prejudiciais. Para seguir e enfrentar desafios e adversidades na vida, você precisa renunciar, abrir mão. Por exemplo, largar uma crença limitante, romper uma relação disfuncional, mudar um comportamento ou repensar sua maneira de perceber o mundo. Isso lhe dá o espaço necessário para a criação de algo novo e maravilhoso. Todas as formas de vida neste universo, árvore, cobra, até os humanos, em sua maioria, são a única espécie que cria certa resistência aos ciclos naturais. Não, peraí, desculpa, né, Gina? Universo, árvore, cobra, até as estrelas renunciam, permitindo desta forma que o ciclo de mudanças ocorra. Somente os seres humanos, em sua maioria, são a única espécie que cria certa resistência aos ciclos naturais de mudança. Somente os seres humanos. Aí vem, desse processo todo de renunciar, vem a sétima fase, que é a fase da estagnação, que é a fase da introspecção, da meditação, quando a gente é convidado para olhar para dentro. Se volta para dentro de casa, para dentro de si, para dentro da sua consciência. Esta fase representa a última fase em todo o ciclo universal de mudanças. É quando o ser humano para pensar, para meditar, Só um minutinho. Grace, posso te pedir um favor? Você pode só, por favor, botar o seu telefone no mudo, por favor, minha linda? Vou colocar, desculpa. Isso Nada, amor, agora. Nada. Essa fase representa a última fase em todo o ciclo universal de mudança. É quando o ser humano para pensar, para meditar, para contemplar e se torna introspectivo. Da mesma maneira que as árvores permanecem em suas folhas durante todo o inverno,
Você, neste momento, percebe a cura pela contemplação, a solução da introspecção. Antes de recomeçar, precisa se renovar, se reinventar, se recarregar, rejuvenescer. Uma vez feito isso, volta a ser criativo. Você jogou fora, abriu mão, renunciou a tudo que estava limitando e ainda guarda todo o conhecimento e sabedoria que a própria experiência proporcionou. Isso imprime o tom para um novo ciclo de criatividade e crescimento numa espiral ascendente sem fim que traz você de volta para o começo da criação. Novidade. Lindo, né? Lindo esse processo da mudança, gente. Fantástico que a gente está vivendo. Olha que incrível, né? Que incrível tudo isso. Rosa, tá desligado o seu fone. Só tá no mudo. Ó. A gente não precisa procurar por desafio. Não. Eles vêm naturalmente, né? Então, eu fico ouvindo algumas pessoas, né? E assim, aquelas pessoas estão sempre buscando o lado pior. Eu digo, pra quê? Gente, calma. Pode ter certeza que vem. Né? Porque é isso que faz a gente seguir adiante, né? É o processo de desenvolvimento do ser humano, né? Desestabiliza, estabiliza, cresce. Desestabiliza, estabiliza, cresce. Então, o desafio vai vir. Não procura. Deixa, vai vir. Né? E conforme a gente vai sendo preparado e vai meditando e vai compreendendo as coisas, mas os desafios vêm para poder testar realmente nossa capacidade de adaptação, né? De readaptação. É isso aí. Então, e assim, não tem como a gente controlar esse ciclo. É um ciclo sistêmico, universal, é para todos, é para a natureza, é para todo mundo. Então, como a Rosa falou, é só um momento que a gente está vivendo, isso não vai durar. Só que a diferença é como a gente está aproveitando esse momento. Essa está sendo realmente a sacada desse momento histórico que a gente está vivendo. Porque realmente vai ser um momento histórico, escrito. E a gente vai lembrar como é que eu ajudei a escrever essa história. Uhum. Né? Isso me remete ao Maslow. Se hoje a gente está aqui falando de neurosemântica, se hoje a gente se conectou por conta da neurosemântica, que tem como base a psicologia da autorrealização, a gente agradece ao Maslow, que quando teve a Segunda Guerra Mundial, ele pôde escolher entre ficar no deserto lá, né? Ali naquele rame-rame, aquela coisa ali correndo em volta da carniça, sei lá o que é aquilo, ou ele poderia transformar, poderia aproveitar a oportunidade caótica para realmente trazer como um grande significado para a humanidade. E ele escolheu, a gente não sabe como foi, né? Não sei os detalhes da sua dor, da experiência que ele viveu diante desse momento todo pós-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, o durante e o depois, né? Porque vem a primeira onda, a guerra, né? Explode aquele negócio, todo mundo em desespero, aquela confusão toda. Acabou a guerra, veio o quê? As consequências, vem os efeitos. Bando de gente doente, bando de gente morta, obsessão, pessoas recessão. As pessoas sofridas, muito sofridas, procurando, buscando formas de se reerguer. E o Maslow aproveitou aquele momento, com todos os anos de bagagem dele, de pesquisa e estudo, ele compreendeu o seguinte: agora faz sentido porque todo esse conhecimento chegou até mim. E sabe o que ele fez? Ele resolveu, como psicólogo, com base em todo o estudo dele, toda a pesquisa dele, mostrar agora, já que está todo mundo doente, mostrar o seguinte: nós temos, independente da circunstância que a gente esteja vivendo, nós temos o lado saudável, o lado criativo, o lado humano, plenamente humano, como sendo uma necessidade, um direito humano de viver. Que ele chamou de autorrealização. E com base nisso, ele escreveu, ele desenvolveu, apresentou para o mundo a pirâmide das necessidades humanas em forma de hierarquia. Então, desde a necessidade básica, ele apresenta, todos nós temos aquela necessidade básica, fisiológica, isso é instinto, tá, gente? Eu falo das primeiras necessidades que são instintivas de qualquer ser vivo, ser animal.
É o instinto de comer, nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos ir ao banheiro, precisamos dormir. Como é que está a qualidade do nosso sono? Como está a qualidade da nossa alimentação? Como a gente está cuidando do nosso corpo, do nosso organismo? Suprindo, quando a gente supra essa necessidade, nos leva à próxima necessidade, que é a necessidade de segurança. Nós, como bicho, como animal, todos nós temos necessidade de nos sentirmos protegidos, seguros. Nós agora estamos buscando que a proteção do isolamento, entre aspas, na verdade a proteção de estar em casa, protegido contra um mal que está lá fora, é invisível, que a gente não sabe qual é. Então a gente se protege, a gente se resguarda, a gente se fecha. Isso é instinto. A gente busca relações onde a gente se sinta segura, a gente busca morar em lugares onde a gente se sente seguro. A gente busca trabalhar de forma segura. Quando a gente consegue suprir essa necessidade, automaticamente surge uma nova necessidade, que é a necessidade social, a necessidade de pertencimento, de se sentir pertencendo a um sistema, de se sentir incluído num sistema, de se sentir amado, de poder trocar amor, afeto. Quando isso nos carece, quando isso nos falta, isso nos fragiliza. Nos fragiliza, desmotiva, cria revoltas, mágoas, marcas profundas. Aqui está o coração do resto. O coração está aqui. Tá? Então, se a gente tem feridas, se a gente tem problemas com esse pertencimento, fica muito desafiador a gente conseguir se tornar pleno, viver a nossa plenitude, que é o quê? Estar inteiro. Não significa, eu vou curar, só vou ser autorrealizada quando eu me curar por completo? Não. Significa que a gente precisa, nesse momento, enquanto a gente ainda não chegou na próxima necessidade de consciência, tá? Ainda estou falando aqui, no instinto. Significa que nesse instinto de sobrevivência emocional, de pertencimento, significa a gente fazer escolhas, tá? Significa a gente escolher se tornar vítima, se vitimizar, eu sou uma vítima do sistema, ou não, peraí, deixa eu aproveitar esse momento aqui para eu fazer uma grande diferença a partir da próxima necessidade que vem, que é a necessidade de estima, a necessidade de autoconhecimento. Que é como o Diltz falou aqui, que é no momento daquele caos de renúncia, de abrir mão, de sofrimento, de dor, que a gente vem para aquela fase da interiorização, da meditação, de buscar uma terapia, de buscar um coach, de buscar livros, buscar a espiritualidade, enfim, o que não falta é recurso. Para a gente se autoconhecer. É isso que começa a nos diferenciar do animal irracional. Até então, todos nós temos necessidade de pertencimento, de amor, e agora a gente tem a capacidade de pensar, de refletir, de se conscientizar, de buscar, é uma busca contínua, de melhoria contínua. Aqui também nós temos a necessidade de sermos reconhecidos, a necessidade de reputação, a necessidade de se amar, é um convite para esse amor. E a partir dessa busca, a gente pode simplesmente chegar finalmente na autorrealização. Então, Maslow diz que a autorrealização está para todos, assim como a necessidade básica fisiológica para todos. Beijo, Rosa. Tchau, tchau. Então, nessa necessidade da autorrealização também é para todos. Porém, nem todo mundo está para a autorrealização. Por quê, gente? Porque para a pessoa se sentir autorrealizada, se permitir ser autorrealizada, requer muita coragem. Não vou nem dizer muita, requer coragem. O que significa ter coragem? Coragem aqui é a gente renunciar àquela fase da aldeia e realmente encarar o caminho da jornada. Por isso que é a jornada do herói. A coragem faz com que a gente seja um herói. E realmente ter visão, e se reconhecer, encontrar um propósito, aquilo que faz sentido para a gente. Então, a autorrealização é quando a gente se conecta
com a nossa verdadeira essência, com a nossa essência, aquilo que é essencial, com a nossa plenitude, com o nosso lado saudável, o lado saudável do ser humano, com todo o nosso poder criativo e significativo, com o nosso propósito. Então, isso é autorrealização. E quando a gente se torna autorrealizado, quando a gente vive essa autorrealização, automaticamente a gente se empodera. Então, a gente fica empoderado, fica com o ego mais fortalecido para lidar com os desafios da vida, lidar com a diversidade da vida. É quando a gente entra no estado de flow, aquele estado de presença e de abundância. Então, a autorrealização é um estado de abundância, de prosperidade e abundância. E aqui a gente consegue flexibilizar, porque é uma conexão de amor com a gente. É uma conexão de amor que vem de dentro para fora. Então, diferente da necessidade social, que a gente depende do amor que vem de fora para dentro, na autorrealização é um amor que a gente sente vontade de doar. Um amor que dá vontade de colaborar, de ser solidário, de ajudar de alguma forma as pessoas. De ajudar o mundo, de ajudar o ecossistema, de ajudar o planeta Terra a realmente se reerguer. Isso vem da autorrealização. E só é possível chegar na autorrealização se a gente passar pelo caminho do autoconhecimento, que é esse caminho, essa necessidade de estima. Então, gente, autorrealização, o outro nome de autorrealização é amor. É um estado de amor. É conectar com o coração. E por falar em coração, eu queria contar para vocês a minha história rápida, é bem rápida, tá? Quando eu perdi meu filho, eu estava grávida, né, casada em 2009, estava grávida, super feliz, né? Quem é mãe aqui sabe a alegria que é quando a gente descobre a gravidez, você fica, né, planejando, pensando, sonhando, curtindo a barriga, aquela coisa. E aí eu fui na primeira ultrassonografia, estava tudo normal. Na segunda ultrassonografia, eu já não estava mais sentindo o enjoo de antes, mas tudo bem. Talvez meu organismo, né, tenha se adaptado à gravidez. Chegando na segunda ultra, a médica falou assim para mim: você perdeu o seu bebê. Eu falei: como é que é? Quando ela falou isso, veio aquele eco. Sabe quando você perde a noção de tempo e espaço e só fica aquela voz, aquela... Sabe assim, ficou um eco no meu ouvido. E ela falou o seguinte: você perdeu o seu bebê. O coração dele não foi detectado. Aí ela falou exatamente essa frase: o que detecta a vida é o coração. Se não há coração, não há vida. Então a vida, o que nos torna vivos, o que nos torna realmente reais, humanos, gente, ser, é realmente dar as boas-vindas e se conectar com esse coração. Com o coração. E é do coração, do nosso coração, com outros corações, que realmente fazem a coisa acontecer, a vida acontecer de forma sistêmica. E esse coração nada mais é do que o tesouro que leva consigo as joias mais preciosas dos nossos significados. Então, os nossos significados são realmente as joias que compõem esse tesouro do coração. E a pergunta aqui é: o quanto vocês realmente estão validando, valorizando, respeitando esses significados tão importantes do seu coração? Como você está se relacionando com o seu coração? Você tem ouvido o seu coração? Você deixa o seu coração falar com você? Ou você simplesmente acha que é uma besteira, o que importa realmente é viver ali aquele enquadramento dito para a gente? Como você está aproveitando esse momento de expansão e abundância na sua vida a partir da conexão com o seu coração? Oi. Oi, pode falar. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nesse semestre. Vou tentar ser bem breve, tá? A Ju me conhece. Eu posso falar para vocês que eu tenho uma formação em coach desde 2016. Porém, quando eu conheci a Ju, na minha primeira formação foi a PNL. E eu digo para vocês que foi transformador. Eu não senti a mesma transformação no processo do coach. Foi uma formação muito boa, muito impactante para mim. Porém, eu me descobri como pessoa, como um novo ser
dentro da PNL com a Ju. Tinha que ser com ela. Então, assim, eu saí dali realizada. Foi um encontro de 7 dias, foi impacto total, foi muito bom, foi muito forte. Eu somatizei, sabe? Eu somatizei dentro dos processos, então eu digo que ali eu me encontrei. A partir dali, eu conheci a neurosemântica também com a Ju, fiz algumas formações com a Ju. Ju, eu te falo, se eu não tivesse passado pelo processo que eu passei durante esses 2 anos, né? Acredito que seja já uns 2 anos, né, que eu tô aí nessa jornada com você, aprendendo com você, que eu sou novinha nisso tudo, eu acho que nesse período de pandemia, eu não teria me tornado uma pessoa tão forte como eu me tornei. Por quê? Eu iniciei o ano indo para o 8º período na faculdade de psicologia, como você sabe. Minha filha, no 4º período em direito. Estávamos muito bem, obrigado. Eu estava com 12 clientes e você sabe que eu me descobri dentro da PNL, eu peguei a PNL mais o processo de coaching e desenvolvi um projeto estratégico para a carreira, para jovens, para potencializar jovens, para processo de Enem, vestibular, e me apareceu uma 3º sargento que vai fazer agora, em julho, prova para oficial da Marinha. Parabéns! Isso. Parabéns, Então eu venho nesse processo, então eu já tenho casos de jovens que passou para o UFRJ em Direito, sabe? Eu tenho casos, relatos disso, então eu já venho nesse processo. Quando eu iniciei o ano, eu estava tranquila. Quando veio a pandemia, como se tivesse caído, né? Caiu, desabou. Isso tudo que você falou, foi um ciclo. Eu cheguei na parte do caos. Nesse momento, eu tive que parar, respirar. Agradeci muito a meditação, porque eu sou praticante de Mindfulness. Eu participei de um projeto em Mindfulness, que eu até te falei, né, Ju? Na faculdade, eu participei de um projeto em Mindfulness, que foi maravilhoso. E isso tudo me ajudou. Porque eu tive que optar. Ou eu trancava a faculdade ou a minha filha. Eu, como mãe, tendo uma filha CDF com CR10, eu não iria deixar minha filha trancar a faculdade. Então eu, sabiamente, me coloquei no meu lugar e falei, é só um momento, isso vai passar. Ano que vem eu volto. Eu sofri, não vou dizer que eu não fiquei triste. Porém, aquilo, eu não deixei que aquilo ali ferisse o meu coração, ferisse o meu ser. Então, entrei nos estudos, comecei a rever tudo, peguei alguns livros, pronto. Consegui, fiquei tranquila. Fiquei com 2 clientes de alta performance. Uma jovem para o Enem, que mora na Barra da Tijuca, e essa 3º sargento, que permanecem no processo. Tranquila. O que eu pensei? Vou dar o melhor e agora eu tenho que me descobrir na forma online, porque eu tinha 2 salas alugadas, uma em Bom Sucesso e outra em Campo Grande. Então, eu tive que entregar as salas, e fazer tudo no online. Eu falei assim, então eu vou dar o meu melhor, agora eu tenho que ver o meu melhor através. Então eu puxei muita Juliana na minha cabeça, para eu poder ter muita centralidade, muita paz, muito zen, tal. E fui. Foi ótimo, beleza. Só que no meio dessa pandemia, aí me veio o caos total. Foi quando eu perdi a minha mãe, que fez 1 mês. Ali foi o que desabou tudo, pronto. Agora a nossa estrutura, né, que era uma pessoa centrada, toda muito abençoada, minha mãe, e minha mãe foi no momento que nós não esperávamos. E foi muito rápido, foi um processo de 2 semanas. E assim, naquele momento eu vi, Ju, e eu quero te agradecer aqui na frente de todo mundo, que eu consegui me manter lá no litoral de São Paulo, na casa da minha irmã, minha mãe estava internada lá, e eu consegui me manter centralizada, tranquila. Parecia que eu não estava ali, parecia que eu não estava no processo de perda, me despedindo da minha mãe, porque eu consegui meditar todos os dias, eu consegui levar para dentro da casa da minha mãe, da minha irmã, muito amor, muita harmonia, sabe? Muita leveza. E eu ia praticar meus exercícios, eu ia andar de bicicleta, eu ia correr, para tentar não entrar no processo do sofrimento. E quando a minha mãe desencarnou, quando teve o processo da minha mãe desencarnar, quando ela partiu, eu estava assim, ó,
tranquila. Não que eu não sofri, eu chorei muito, mas assim, eu sei que eu não entrei no processo de perda igual os meus irmãos. Porque os meus irmãos estão vivendo até hoje ainda aquela dor e apegado às coisas materiais, apegado a alguma coisa que lembre minha mãe. Foi o que eu falei, eu não quero coisas materiais, eu quero aquilo que está aqui dentro. E a partir, né, que tem toda uma história aí com essa partida da minha mãe, você está falando o que você está fazendo, como você está se descobrindo. Eu comecei, esse livro estava guardado na minha casa, né? E eu peguei esse livro, que é de Dalai Lama, Como Saber Quem Você É. A partir da perda da minha mãe, eu relato para vocês que eu comecei a fazer essa busca. Eu quero saber realmente quem eu sou, eu quero descobrir a minha melhor versão, o meu eu quero fazer essa descoberta do meu eu preciso fazer isso, como eu te falei, né, Ju? Eu preciso me descobrir, eu preciso realmente ver por que eu estou nessa terra, eu quero entender o processo do perdão, porque minha mãe fez essa passagem de 2 anos no processo do perdão, e eu quero entender o significado disso tudo, e eu peguei um montante de livros, assim, né, separei 5 livros que falam sobre o desenvolvimento humano, sobre o que é ser humano. Então, assim, são livros diversos, mas que está dentro dessa busca do autoconhecimento. E venho lendo sobre budismo, sobre Buda, e venho pesquisando, venho fazendo pesquisa por conta dessa autodescoberta, entendeu, Ju? Então, assim, cheguei ao caos, o caos afundou mais um pouquinho, mas eu tô aqui, tô de pé, entendeu? E tô acreditando e acredito que, tipo, é só uma fase, que isso tudo vai passar. Isso passa, gente. Tá tudo certo. É só uma fase. E o que isso tudo tem a ver, né? Assim, o que é a autorrealização que a gente está falando aqui, essa busca do eu, essa busca de quem eu sou, o que isso tem a ver com colaboração? E aí, isso é muito interessante, porque para a gente poder falar de colaboração, a gente precisa falar primeiro de self, de autoestima, tá? Então, por exemplo, na autorrealização, o Maslow apresenta 8 competências que a gente precisa ter para poder se sentir autorrealizado, para se tornar autorrealizado. E tudo começa com o self. Tudo começa com a autenticidade. Ou seja, a autenticidade, quando ele fala de autenticidade, ele fala sobre a estima que você tem por si mesmo. O quanto você se admira como ser. O quanto você aprecia suas habilidades, os seus dons, seus talentos. Você tem consciência dos seus dons e talentos? Ele fala também, aí já o próprio Maslow fala, mas na verdade quem traz muito desse conhecimento é o Martin Seligman, que é o fundador da psicologia positiva. Ele fala que é essencial a gente descobrir as nossas principais forças de caráter e virtude. E colocá-las em prática, colocá-las a serviço, tá? Então, colocar isso em prática. Quando você encontra a autenticidade, quando você vive a sua autenticidade, vem também a segunda competência, que é a competência da paixão. É você ter paixão, ter um tesão, ter vontade de fazer alguma coisa. O que você gosta de fazer e encontrar também um sentido, um propósito e correr para realizar esse propósito. Quando eu digo correr, não é sair afoito, mas é se mergulhar, se engajar em algo que realmente faça um grande sentido. Que seja realmente um propósito, uma proposta de vida. E isso automaticamente traz a terceira competência, que é do empoderamento. Você se torna mais fortalecido, mais empoderado e consciente dos seus poderes fundamentais, que é você quem escolhe o que pensar, que é o que acreditar, o que compreender, o que sentir. Você pode escolher entrar numa deprê ou então aproveitar esse momento realmente para se sentir bem consigo. O poder também que você escolhe daquilo que você vai falar, como você vai se comunicar, como você vai estabelecer vínculos, atitudes, né, de relacionamento e o poder de como é que você vai agir, comportamental. Daí vem para a quarta competência, que é a competência da congruência, que é você alinhar tudo aquilo que você diz, o que você fala, o que você vende, com as suas atitudes. É isso que gera realmente a credibilidade no que está fora. É esse alinhamento. Beijo, Lili, valeu, obrigada. Então, quando você realmente alinha isso, a congruência, e vem depois para a competência da presença, estar presente aqui agora.
conseguir respirar, estar em atenção plena. Tá? Respira, percebe que a vida acontece aqui e agora. O que passou, passou, e o que vier, vai vir. Depois da presença vem a competência da coragem, é agir com o coração, ser audacioso, ousado, para que venha agora a última competência, que é da colaboração. Gente, a colaboração, ela precisa que a gente esteja realmente bem alinhado com o nosso self. Para a gente poder colaborar, precisa que tenha um trabalho de dentro para fora. O Michael Hall falou isso num curso dele de liderança colaborativa, onde ele falou o seguinte: para você colaborar, é preciso ter humildade. E aí teve um gestor lá que perguntou para ele o seguinte: ué, como é que eu faço então para acessar a minha humildade? Eu quero ser humilde, como é que eu faço? E ele diz: para você ser humilde, é preciso muita autoestima. Então, colaboração é sobre autoestima, é sobre amor. Amor incondicional por si, para que você possa ser capaz de colaborar com os outros. Então, hoje, mais do que nunca, gente, eu tenho participado de várias reuniões, com o pessoal da FGV, da COPEAG, também tem reuniões de trabalho, onde as pessoas estão dizendo o seguinte: os líderes estão se sentindo, muitos, né, se sentindo mal, perdidos, não estão sabendo como agir, o que fazer. Muita demissão em massa, muita gente entrando em depressão. E agora, como é que a gente faz? A gente deixa as pessoas assim? Como é que faz? Isso está sendo uma incógnita. Como é que a gente vai fazer? E em muitas dessas reuniões, o que se diz é o seguinte: vai ser preciso colaborar. Colaborar significa entrar no estado de presença e humildade para apenas ouvir. O que é ouvir? É acolher. É acolher o outro, ouvir o outro. E quando a gente faz esse processo, fica mais fácil se conectar com o coração das pessoas, com a mente das pessoas. E é nesse processo de conexão que a gente ganha a credibilidade, a confiança das pessoas para que elas venham com a gente. Então, a colaboração é um jogo de ganha-ganha. A cereja do bolo para esse novo normal, pelo que os especialistas estão dizendo, é baseado em relacionamento. E relacionamento respeitoso. O Michael, ele traz até o exemplo da Michelle Duval, que é uma coach perita, que ele modelou para poder desenvolver o modelo do metacoaching. E ele fala, a Michelle Duval, ela conseguia tratar desde o cara lá que serve o cafezinho até o cliente dela, do coach executivo. Ela trata todos de uma forma humana e cuidadosa. Ela conseguia fazer as perguntas certas para os clientes dela, só que o grande diferencial dela não era nem tanto as perguntas, que já eram muito poderosas, mas era o quanto ela conseguia estar realmente presente e conectada com as pessoas. O quanto ela conseguia parar para ouvir as pessoas e mostrar para essas pessoas que elas são importantes. O reconhecimento e o valor ao outro. Sair do piloto automático da crítica e para cada crítica reconhecer 3 significados, 3 valores, 3 virtudes na pessoa. Apontar menos o dedo na cara da pessoa e se colocar mais à disposição de ajudar e apoiá-la. Essa vai ser realmente a grande diferença, a grande sacada na construção ou na reconstrução aqui do nosso normal, nosso novo normal. Tá? Pautado realmente em respeito à integridade da vida do outro. Pautado em ajudar, apoiar, facilitar para que a outra pessoa também se desenvolva e desenvolva a sua autorrealização. E a pergunta que não quer calar: será que nós estamos preparados para colaborar? Será que a gente está pronto realmente para essa entrega, para essa conexão? Para criar vínculos? De tudo que eu venho escutando, que eu venho ouvindo nessas reuniões, desde o ano passado, desde 2018, também que vem falando dessa tendência mercadológica, da inteligência artificial, que o que vai ser o grande diferencial nesse momento vai ser a gente descobrir, despertar para o ser. Será que a gente agora realmente está dando as boas-vindas para esse ser, para esse reconhecimento? Então, eu queria fechar, antes de abrir para perguntas e comentários, uma declaração que o
Nelson Mandela fez. O nosso, que é da verdade da Marianne Williamson, né? Williamson, daquele livro Efeito Sombra, que diz: o nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso medo é sermos poderosos além dos limites. É a nossa luz, não a nossa sombra, que nos amedronta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? De fato, quem somos nós para não sermos? Você é um filho de Deus. O seu jogo de se vender barato não serve ao mundo. Não há nada iluminado em se encolher, em se isolar, para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar como as crianças fazem. Nós nascemos para manifestar a glória divina que existe dentro de nós. Não está em alguns de nós, está em todos. À medida em que fazemos a nossa própria luz brilhar, nós inconscientemente damos permissão para que os outros façam o mesmo. À medida em que nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. E o planeta Terra agradece. Obrigada, gente, pela participação, pela presença de vocês, para quem ficou até o final. Eu sei que esse horário é um horário desafiador também. E eu queria abrir para pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Talvez uma pergunta, algo para a gente partilhar e trazer justamente para engrandecer toda essa reflexão que você traz, né, Ju? É valiosa e grandiosa no momento desse, por conta que já sinaliza que após essa pandemia física, nós vamos entrar num outro ciclo, né, de pandemia de doenças mentais. Então, eu penso assim que nós afortunadas que temos acesso a esse conteúdo, é o momento que a gente vai precisar trabalhar a nossa luz, se permitir brilhar, porque aonde nós estivermos, nós vamos estar contribuindo muito. Muito. São muitas pessoas que, por enquanto, ainda estão, digamos assim, segurando, acuada nesse processo. Mas logo, tudo isso vai vir à tona. Então, é todo um processo, é uma estrutura. Eu já converso, né, com os meus próximos e parceiros e os contatos aí que autoconhecimento passou a ser item básico da cesta básica. Então, sim, nós precisamos das nossas necessidades de comer, dormir, ao banheiro, proteção, casa, abrigo e também conhecer e reconhecer quais são os nossos potenciais. O que realmente eu consigo entregar para o mundo que possa iluminar. Né? Que possa iluminar. Então, eu penso assim que é um chamado também, é uma grande jornada que nós estamos entrando e, com certeza absoluta, estaremos fazendo história e contribuindo pela vida e para a vida. Então, eu tenho me perguntado bastante em relação a isto, que um dos grandes aprendizados é aprender a viver com menos, sim, em detrimento da natureza. Não precisa tanto para viver. Então, esse é um grande aprendizado. E o que a gente leva daqui para frente? O que eu decido, escolho levar na minha mochila daqui para frente? Não, essa pergunta, eu acho que é a pergunta chave, assim, né? O que eu decido agora, diante disso tudo, né? Daqui para frente, como é que vai ser? Qual é a minha decisão agora? E a gente está sendo assim, para quem está podendo ficar em casa, para quem está podendo passar por esse processo de forma protegida, eu vejo como um momento ímpar, sabe? Um momento muito bonito desse encontro, dessa reconexão, ou dessa conexão, desse encontro de luz, sabe? Esse momento realmente... Porque, gente, quando passar
né, que vai passar essa fase da pandemia, da quarentena, a gente puder sair, é o que a Alda falou. Vai ter muita gente, como já tem, tá? Já tem muitas. Eu estou tendo contatos vários, assim, com pessoas que estão bem machucadas, estão bem deprimidas. Estão se sentindo muito insatisfeitas. Aquela coisa do metaprograma do descontar, está sempre descontando e não consegue enxergar realmente as bênçãos da vida, pelo menos do momento dela, do dia dela. Teve uma palestra que foi um webinar que a gente participou da UFRJ aqui no Rio, né, aí tinham vários doutores, mestres da COPEAD ali falando, e eles pediam para que a gente contribuísse, tá? De que maneira que a gente pode proporcionar realmente, ou fazer uma diferença na vida empresarial, no contexto corporativo, tá? O que a gente pode fazer para que seja realmente um diferencial para essa próxima etapa? E já começar a fazer desde agora. E aí, muitos ali falaram sobre a importância da gente tomar consciência do quanto a gente está realmente criando um ambiente, uma cultura de gratidão. Ou seja, o que eu estou fazendo que gera gratidão no coração das pessoas com que eu lidero, ou que eu convivo, que eu me relaciono. Será que a motivação dessas pessoas é estar vindo em direção a mim ou se afastar de mim? Eu estou ferindo, machucando essas pessoas? Ou estou realmente ganhando os corações dela para que elas trabalhem junto comigo e a gente possa prosperar junto? Então, existem estudos que mostram que as pessoas, quando estão trabalhando felizes, ou seja, de forma respeitada, se sentem respeitadas, se sentem valorizadas, se sentem reconhecidas, quando elas têm esse sentimento de gratidão, automaticamente elas se engajam, isso melhora o desempenho delas e automaticamente gera mais lucro ou menos prejuízo. A pessoa desmotivada, ela não só se desengaja, como ela gera muito prejuízo para uma empresa. E a escolha é nossa de como é que a gente vai estabelecer esses vínculos, essas relações. Por isso que a cereja do bolo está na relação, está no relacionamento. Só que para esse relacionamento realmente ser ecológico, para que realmente tenha consistência, é fundamental fazer o que a Alda falou. Esse momento agora, deixa eu me conectar com a minha luz, para que realmente eu possa... Oi, Má, obrigada, valeu. Para que eu possa me conectar com o outro. Para que eu possa fazer isso pelo outro também. Bem, gente, essa é a parte da contribuição, né, colaborativa que eu posso trazer para vocês com base no que eu venho realmente ouvindo, vendo, participando, estudando, lendo. Enfim. Como você falou, né? Como se nós estamos prontos para colaborar com os outros. Eu também venho nessa busca, né? Desejo me capacitar mais e mais, buscar mais e mais e estar pronta, né? Vai que Ju, esse ser iluminado, puxa aí um grande grupo, né? Que vem fazer um trabalho, né? Seja de forma online, pode montar-se um grupo, que a gente possa estar colaborando nesse pós-pandemia, as pessoas que houver necessidade de escuta, né? Aquele processo de escuta. Nós estamos aí, sabe que pode contar, estamos aí e vamos contribuir, né? Obrigada, minha linda, obrigada. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou ter que sair correndo, então eu queria dizer o que eu escrevi, que eu amei estar aqui com você. Achei assim que eu precisava de uma expressão, vou levar ela comigo, que é essa coisa do... E o que eu preciso? Como é que eu aprendo a ter humildade? Humildade eu aprendo tendo autoestima. Quer dizer, eu só posso olhar para o outro e aceitar que ele é grande se eu me considero inteiro. Não precisa ser grande nem pequeno. Me basta ter a consciência de que eu estou e sou inteiro
naquilo que faço, no meu propósito, aí eu posso ter a humildade de reconhecer que este, aquele outro, né? Mesmo essa pessoa que ganha, como é que é? O terceiro lugar, competindo com 7.000, ó, estão aqui juntas. Muito bom. E eu queria deixar um recadinho para a Jo, que é o seguinte. Jo, você não perdeu a sua mãe, porque a sua mãe está dentro de você. Qualquer exame de DNA que você faça, registra lá que a dona... Como é que chama a sua mãe? Maria Rita. Que a dona Maria Rita é sua mãe. E energeticamente, ela então está muito mais. Você virou aqui e diz assim, mãe, oh, ela está te ouvindo, né? Sim. Então, eu acho que isso é... Ter a consciência disso é saber que você tem ajuda, que você tem proteção, que você tem suporte para esse seu projeto que parece ser muito lindo. Você está com uma mentora maravilhosa. Então, ó, bola para frente, tá? Ai, gratidão imensa. Obrigada, Má. Gratidão, Má, pela sua presença. Claudinha, querida, parabéns, parabéns, parabéns. Bom te ver. E um dia eu ainda espero te encontrar em Curitiba, tá bom? Uau! Outubro! Sabe? Ju, você sabe que, ó, humildade e admiração, sabe? Deste tamanho, respeito absoluto pela pessoa que você é, e a gente continua no caminho, tá bom? Isso aí. Obrigada, Má. Gratidão. Um grande beijo, minha flor. Boa Para noite. vocês todas. Gracie, alegria te ter visto aqui também. Tchau, gente. Tchau, tchau. Passei 3 minutos do meu tempo. Ju, também preciso ir, tá, Ju? Eu não tô Também, em a gente casa. está desligando agora. Tá? Eu Beijo, não tô Ju. em casa. Beijo, fica na paz. Gratidão a todos, tá? Gratidão, Ju. Até o Parabéns. próximo. Beijo, até Gratidão. o Tchau, próximo. gente. Boa noite. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau,